debates, opinião. Está no ar pela Rádio NN e com imagem no NN Play no YouTube. Futebol Show. É show de bola no seu rádio. Futebol Show. Horas 5 minutos, a partir de agora estamos entrando no ar com o programa Futebol Show, seu programa diário de segunda a sexta-feira, das 19 às 21, tudo sobre o mundo da bola. E a partir de agora estamos entrando no ar junto com você na NNFM e também no NN Play, galera. Em nome de Pitu Pitu Mania de Brasileiro, NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, Coringa, forte como o povo nordestino, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, PagBet.com, seu site de apostas esportivas. Daqui a pouquinho os destaques de Aldo Alvinegro da Fraqueza, Eduardo Cardeal, CSE, Everton Luiz, Cláudio Barbosa Lopes, Inderlan Araújo, Wellington Martins, toda a galera participando daqui a pouquinho junto com a gente. WhatsApp 829-9639-8389. NN Play, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Estamos juntos também pelo NN Play Esportes. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. A partir de agora, estamos juntos. Futebol Show, tudo sobre o mundo da bola. A seleção da NN bate o bolão. Futebol Show. Muito bem, 19:06. Aquele abraço pra você, uma ótima noite. Já trazendo o principal destaque do Alvinegro. É isso mesmo, do gigante, o fantasma das Alagoas. Eduardo Cardeal, boa noite. Boa noite, Tony. Um abraço pra você, um abraço a todo mundo que está acompanhando o Futebol Show pela rádio NN e também pelo NN Play Esportes. O time do Asa realizou o treinamento agora há pouco no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca. Técnico Jota já começando a fazer o esboço, a desenhar essa equipe para o duelo do próximo domingo, às 4h no Estádio Municipal contra a equipe da Juazeirense. Nosso convidado no Futebol Show daqui a pouco é o atacante Xande. Vai falar conosco sobre esse momento do Asa e o que pensa diante da partida do time do interior da Bahia. Muito bem, tá aí pra você o principal destaque, Eduardo Cardeal trazendo do Alvinegro Arapiraquense. O torcedor tá ansioso, tá na expectativa para esse jogo de volta, né? Já que a equipe do Alvinegro empatou lá, né, em Juazeiro, e o próximo confronto será contra a equipe da Juazeirense também aqui no Coraci da Mata Fonseca, próximo domingo às 4h. Em nome de Pito NPDC Coringa, PagBet.com e também Ops Telecom. Everton Luiz trazendo as primeiras informações, destaques do CSL Tricolor. Everton, boa noite.
Boa noite para você, Tony Lima. Um grande abraço também a toda a nossa equipe. Satisfação estar de volta aqui no programa e levando as informações do Tricolorido, que voltou a trabalhar esta tarde no estádio Juca Sampaio. Já tem a programação de viagem para o interior baiano para enfrentar o Atlético de Alagoinhas. Daqui a pouco, o administrador do estádio será o nosso convidado, falando sobre essa preocupação, como tem sido tratado a questão do gramado devido a essas fortes chuvas que têm caído lá naquela região do estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. Por lá também a coisa não está fácil, apesar da chuva ter diminuído a intensidade, Tony. Muito bem, tá aí pra você, Everton, com o principal destaque do CSE, do Tricolorido de Palmeira dos Índios. O WhatsApp da galera que quer participar junto com a gente, você pode mandar o seu vídeo pra cá também, tá certo? 829-9639-8389, você posiciona aí o celular e manda o seu vídeo pra gente, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, NN Play Sports, NN Play Sports, tá certo? Junto com a gente também aqui, NN Play. Aquele abraço pra todos, nosso muito obrigado. Cláudio Barbosa Lopes, boa noite pra você, Cláudio. Boa noite a você, Tony Lima, boa noite aos amigos ouvintes, a também os internautas, a todos que acompanham o Futebol Show da NN. E daqui a pouquinho, claro, a gente vai comentar toda a diversidade de informação que surgir aqui no programa e, claro, também informações da Juazeirense. A equipe que enfrenta o Asa no próximo domingo aqui em Arapiraca, jogo às 4 da tarde. Inclusive, nesse jogo, o time do técnico Barbosinha conta com a volta de um dos seus principais jogadores, Clebson. Foi desfalque lá em Juazeiro, mas tem o retorno confirmado no jogo aqui em Arapiraca. A confirmação do próprio treinador. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o assunto. Muito bem, tá aí pra você, Cláudio Barbosa Lopes, o olho vivo do Rádio Brasileiro. Vamos direto à capital alagoana, trazer ele, Viderlan Araújo. Boa noite. Um abraço, Tony, para você, boa noite a todos os companheiros aí, o pessoal na mesa, o pessoal que está nos acompanhando também pela 91 e pelo NN Play Sports. Daqui de Maceió nós vamos comentar os incidentes ocorridos daqui a pouco no entorno do estádio Repelé e até dentro do estádio Repelé. Até revólver rodou no estacionamento do estádio Repelé durante o acesso dos torcedores do CSA. O dia seguinte foi de um clássico de notas oficiais. O CSA cobrando esclarecimento da diretoria do CRB e o posicionamento pela estratégia adotada para acesso de torcedores da equipe visitante, que ontem foi o CSA. Quem tem razão? O certo é que, mais uma vez, o futebol mostrou que, dentro de campo, não apresentou aquilo que o torcedor esperava e fora, condições de insegurança. Muito bem, tá aí pra você o principal destaque de Viderlan Araújo. Esse clássico, hein? Esse clássico eu avisei que ia ser 0-0. Em nome de Pitu NPDC Coringa, pagbet.com, Opus Telecom, estamos juntos aqui. NN Play, NNFM, a maior emoção do futebol do Brasil. O programa de todas as torcidas, Futebol Show. Muito bem, galera, aquele abraço pra você, 19 horas 11 minutos, galera que tá com a gente aqui na NNFM, pode ir também correndo pra o NN Play Sports, tá certo? E aí você participa junto com a gente. Vamos bombardear aqui, vamos trazer as informações também na abertura da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e CSA. Empataram em 0-0, eu falei que esse empate, na noite de ontem no estádio Rei Pelé em Maceió, o empate deixou o CSA temporariamente na 8ª colocação com 12 pontos, o CRB, por sua vez, está na 11ª posição com 11 pontos. E também aí o técnico do CRB, Daniel Paulista, fez uma avaliação desse jogo e disse que não gostou do rendimento no primeiro tempo. Será se foi no primeiro tempo? A gente vai debater a partir de agora com vocês, Daniel Paulista. Bom, primeiro assim, a gente tem que falar sobre o jogo, né? Não a questão da escalação é importante, claro, mas a gente tem que falar do jogo. Primeiro tempo, acho que foi o primeiro tempo abaixo da equipe do CRB. Demoramos para entender as movimentações e a marcação nossa não teve a mesma intensidade que o CSA apresentou na primeira etapa, e isso dificultou muito o nosso jogo no primeiro tempo. Consequentemente, a equipe apresentou alguns sinais de não conseguir jogar, de não ter estabilidade emocional também no primeiro tempo, de reter um pouco mais a bola e procurar melhores espaços, e no primeiro tempo o CSA foi melhor. No segundo tempo a gente conseguiu corrigir isso no intervalo. Fizemos, lógico, uma alteração que foi importante no desenvolvimento do processo, porque também mudamos
a forma de esquema para jogar o segundo tempo, e isso surtiu efeito, né? O Negueba fez o segundo atacante pelo lado direito, junto com o Anselmo, na marcação da saída de 3 da equipe do CSA, porque tinha o Diego Renan como terceiro zagueiro praticamente, não como lateral, e nós subimos a equipe mais para pressionar. E no segundo tempo o CRB foi melhor dentro da partida, acho que foram 2 tempos distintos, e pelo que as equipes apresentaram, acredito que o resultado tenha sido justo. Com relação à escalação, nós temos aqui, acho que 18 dias de trabalho dentro do CRB. Em 18 dias foram 3 jogos dificílimos, tanto da parte emocional, da parte física, da parte técnica e tática. E dentro desses 18 dias, nós estamos com um aproveitamento muito bom. Estamos conhecendo o elenco, conhecendo não só os volantes, conhecendo os laterais. Hoje o Brian teve a oportunidade de iniciar uma partida. Nós já tivemos ali o Iago entrando também na defesa, o próprio Gilvan. Hoje nós tivemos pela primeira vez o próprio Gabriel, que entrou no segundo tempo também num bom ritmo de jogo, o Negueba iniciando a partida. Então são situações que a gente vem conhecendo o elenco e vamos escalar sempre aquela equipe que a gente entende que seja melhor para o momento, para enfrentar o adversário. Hoje tínhamos alguns jogadores que não estavam à disposição pelos cartões. Tivemos o imprevisto do Fabinho hoje pela manhã, que não reuniu condições e foi preparado para iniciar o jogo. Até ontem sentiu um desconforto no treinamento, no final do treinamento, e não teve situações de reverter e não pôde iniciar. Tivemos que fazer a entrada do Negueba meio que às pressas, mas estava preparado também para fazer a partida que fez. O Anselmo, acho que hoje foi muito guerreiro, porque é uma situação que se apresentou num quadro de enxaqueca e desde ontem, por pouco também não reuniu condições de jogar. Então foi um pré-jogo difícil para a nossa equipe, mas que somamos um ponto. Lógico que queríamos os 3, mas vamos seguir trabalhando. Acho que o CRB está no caminho bom da competição, uma competição difícil, grandes adversários pela frente, e vamos seguir adiante. Muito bem, tá aí pra você o técnico do Clube de Regatas Brasil. A gente vai trazer agora o Eduardo Cardeal, Viderlan Araújo também, que estavam ontem nesse grande confronto. O Daniel acabou de dizer realmente aí que fez um segundo tempo aí mais ou menos razoável, que realmente encarou a equipe do CSA. Viderlan Araújo comentando sobre esse grande confronto aí, mais um 0-0, né, Canhão? Primeiro tempo, né, Cardeal? Primeiro tempo é que o CRB ficou muito abaixo, né? O CSA deu 12 chutes contra 2 do CRB, né? O CRB não jogou no primeiro tempo, o CSA foi dono das ações. É bem verdade que esbarrou mais uma vez. Se tiver no script o Moza vai lamentar pelo primeiro tempo que o CSA fez e mais uma vez pela falta de qualidade nas finalizações. E nós não acompanhamos no primeiro tempo uma chance clara, de fato, diante de todo esse volume de jogo que o CSA apresentou, uma chance que pudesse assim exigir uma participação maior do Diogo Silva, goleiro do CRB, mas ao mesmo tempo precisamos reconhecer que o CSA criou e teve pelo menos a ousadia de querer sair de campo vitorioso no primeiro tempo. Porque eu vou dizer um negócio a você, Tony, e não é exagero, beirou a vergonha. Entendeu? Ontem, o primeiro tempo entre CSA e CRB. 2 times com propostas, eu diria, bem diferentes. O CSA querendo alguma coisa no jogo, mas o CRB muito recuado, com suas linhas baixas e sequer passando do meio campo. Anselmo Ramon fazendo papel muitas vezes de zagueiro, de lateral esquerdo, vindo ajudar a bola do ataque para tentar fazer um papel na defesa. Então assim, fica muito difícil hoje quando se tem um futebol que os técnicos eles estão mais preocupados em não tomar gol do que vencer os jogos. Então ontem para mim o CRB fez um primeiro tempo e o torcedor ficou muito chateado e insatisfeito por conta dessa situação. Primeiro tempo também de muitos erros de passe, dos dois lados, muitos erros de passe. Eu acredito que o nervosismo, a ansiedade também tomou conta em determinados momentos dos 22 jogadores e vejo que dentro do primeiro tempo, pelo que nós avaliamos ontem, alguns jogadores foram citados. O Eduardo Cardeal acredito que citou no primeiro tempo, e eu vou deixar para que ele só reforce isso, mas eu trouxe o Claudinei pela regularidade na marcação do CRB, que para mim foi realmente uma marcação muito boa, e o Lucas Marques,
que para mim foi o jogador que mais chamou a atenção do CSA na parte ofensiva. Os demais, sempre com aquele joguinho burocrático. Pega a bola, toca de um lado. Pega a bola, toca de um lado, volta o jogo. Pega a bola, toca de um lado, volta o jogo. Ou seja, aquele futebol burocrático que não enche os olhos do torcedor e que eu lamento profundamente por conta de uma situação que envolve o clássico, né? Até o clássico nos deixa empolgado, Tony. Não é só o torcedor, não. Nós aqui como alagoanos ficamos numa expectativa em uma semana de clássico, em ver um grande jogo. Infelizmente, o que nós acompanhamos ontem, segundo tempo melhorou um pouquinho, Daniel Paulista promoveu algumas mudanças, o Negueba até voltou melhor porque não pegou na bola no primeiro tempo, mas o primeiro tempo para mim foi uma negação, foi um absurdo em relação à qualidade apresentada pelas equipes com o futebol muito abaixo daquilo que o torcedor merece. É verdade, ultimamente os clássicos entre CSA e CRB a gente tá vendo aí realmente muito abaixo do esperado, então o torcedor deixa irritado o torcedor, seja do CSA, seja também do Clube de Regatas Brasil. Vamos chamar agora o Moza Santos também para participar junto com a gente por aqui, daqui a pouquinho a gente entra na roda de conversa trazendo o Everton, o Cláudio Barbosa e também Eduardo Cardeal. Do lado azulino, o técnico Moza Santos saiu satisfeito com a postura da equipe. Vamos trazer o Moza Santos falando aí da postura do Centro Esportivo Alagoano. Falar em injustiça, assim, né? Eu confesso que eu saio bem satisfeito com o desempenho da minha equipe. Achei que nós fizemos um jogo bem sólido. Nós temos uma cara, né, uma identidade, então não fugimos da nossa identidade. Achei que nós tivemos um controle maior no primeiro do que no segundo, porém tivemos as melhores chances do segundo do que no primeiro, né? O CRB nos marcou em vários momentos de maneira individual, e aí você tem que escapar da marcação, você tem que atacar melhor os espaços, você não pode arriscar muitas vezes a jogada por dentro, porque como o teu jogador tá encaixado, tá sendo marcado individualmente, qualquer erro pode ser perigoso, né? Como aconteceu em 2 lances deles. Mas eu particularmente saio bem satisfeito. É óbvio que a gente sempre joga para vencer, né? Então, tanto é que nós não mudamos a nossa maneira de jogar. Eu voltei pro 4-3-3 para tentar ser realmente mais ofensivo, né? Eu só tinha mudado o sistema porque o Gil estava impossibilitado de iniciar o último jogo. E assim, eu saio bem satisfeito com o desempenho, não tão satisfeito quanto com o resultado, porque é óbvio que nós queríamos vencer. Num campeonato de ponto corrido, se você conseguir emendar 2, 3 vitórias seguidas, é o ideal, você vai brigar lá em cima, né? Porém, é sempre um ponto fora de casa, e a gente continua pontuando, né? Então, agora nós temos dias importantes para descansar, tem a volta do Gabriel e vamos enfrentar um adversário duro na terça, dentro dos nossos domínios. Até aproveito a oportunidade para convocar o nosso torcedor. É importante que o nosso torcedor compareça e nos apoie, porque daqui para frente nós vamos ter todo jogo em casa, vão ser finais, vão ser jogos importantes, então todo apoio é bem-vindo. Muito bem, tá aí pra você o técnico Moza Santos do CSA, do Centro Esportivo Alagoano, falando aqui com exclusividade. Fala, Canhão. Deixa eu só, antes de deixar os companheiros à vontade para comentar sobre o jogo, só para poder fechar aquilo que coloquei na minha primeira passagem sobre a partida, 2 momentos que eu poderia classificar, que para mim resumem o que foi o jogo. Uma chance clara no CRB, um lance de muita qualidade do Rafael Longini, que exigiu aos 40 minutos do segundo tempo do Marcelo Carnel uma defesa de mão tocada, para mim bonito do jogo, o lance mais bonito do jogo, e outra do Ian certo, do CSA, uma jogada de linha de fundo em que ele tentava ali uma assistência para o Sassá. Para mim, os lances mais perigosos e protagonizados na segunda etapa. Muito bem. Eduardo Cardeal, você também participou. Deu pra entender, né, Tony? Cortou aqui um pouquinho porque a internet é uma porcaria. Essa internet aqui no Brasil. Exato. Deu uma picotada. Mas deu pra entender, né? Deu pra entender tranquilo, Fernando. Muito bem, Eduardo Cardeal, você participou também. Agora, aí uma última reivindicação, Eduardo Cardeal, Everton Luiz, uma última reivindicação para os senhores. Já que as assessorias dos clubes, elas fazem um papel em tom até mesmo de solidariedade às outras emissoras que não acompanham a entrevista coletiva, vai o alerta também para que elas organizem a casa. Porque senão na próxima vez, eu gostaria que o nosso companheiro Eduardo Cardeal e Everton Luiz, que são os repórteres, eles peguem o microfone com a canopla da NN e enfiem na boca dos treinadores também, como acontece, por exemplo, no pós-jogo. Porque se é para organizar a entrevista coletiva, que se organize com os microfones todos numa posição correta,
e não da forma como está sendo feita. Praticamente uma emissora aparecendo na entrevista coletiva e o emblema do clube ficando lá embaixo. Então, deixando aqui um recado para as duas assessorias, porque nas duas entrevistas coletivas apareceu emissora muito mais do que a marca da instituição. Se não for assim, pode ter certeza que o NN vai fazer bagunça, porque se o Eduardo não descer, não é Everton descer, quem vai descer com o microfone sou eu, para poder aparecer mais do que todo mundo, com a camisa da NN também na próxima coletiva. Beleza, recado dado, com certeza eles estão aqui nos ouvindo, tanto o Everton também como o Eduardo Cardeal, vai falar agora também sobre esse CSA, que realmente o Moza Santos está satisfeito, Eduardo. Foi um jogo que eu tive pena da bola, primeiro passo a dizer é isso, que eu tive pena da bola, primeiro tempo horrível, segundo tempo um pouco melhor ainda, mas um jogo muito abaixo do ponto de vista técnico, sobretudo técnico, e do ponto de vista tático um pouco melhor, porque cada jogo teve um momento diferente, do CSA primeiro tempo, do CRB na segunda etapa. Agora, tecnicamente uma partida extremamente horrível. Quem foi ao estádio Rei Pelé ontem saiu do Rei Pelé decepcionado pelo que viu, tanto do CSA quanto pelo que viu do Clube de Regatas Brasil. Digo isso porque ouvi vários torcedores conversando e conselheiros de ambas as equipes falando sobre isso aí. Horrível o jogo ontem no estádio Rei Pelé. Primeiro tempo, um CSA que ainda criou situações, entrou em campo querendo jogar, o CRB todo recuado, apenas se defendendo, né? Mas o CSA que peca e vai continuar pecando até enquanto abrir essa janela de transferência. E se contratar, também tem esse detalhe de finalizadores. O CSA não tem finalizadores. É horrível o ataque do CSA nesse sentido, dos definidores. No segundo tempo nós tivemos, melhor falando, um CRB que desde o primeiro minuto já entrou pressionando o CSA, fazendo blitz na defensiva do CSA, criando situações, e acredito e vejo até que das duas situações que foram criadas no primeiro tempo pelo CSA, na segunda etapa pelo CRB, o CRB teve chances mais reais do que as 12 oportunidades que o CSA teve. O CSA teve uma ou duas oportunidades mais claras e o CRB, a meu ver, teve oportunidades mais reais para concluir no gol. Então, num todo, eu classifico que o CRB do segundo tempo foi melhor do que o CSA na primeira etapa. Então, justamente isso, o que eu gostaria de dizer. Agora, foi um jogo muito abaixo tecnicamente, horrível. Quem saiu de casa ontem, pagou ingresso, os 11.800 torcedores do CRB e os 1.200 torcedores do CSA tiveram ontem uma noite horrível, péssima, pelas suas equipes que não fizeram uma boa apresentação. Não sei se foi o medo de se atirar e perder o jogo e aí gerar uma crise maior. Não sei se a deficiência foram pelas ausências que CSA e CRB tinham em campo ontem, mas na minha visão, um jogo pífio, horrível, do ponto de vista, sobretudo técnico. Concordo em tese com o que disse o Moza Santos e concordo em tese pelo que disse o Daniel Paulista. E para concluir, eu faço das palavras do Gum as minhas palavras depois do jogo, quando ele falou ao microfone da NN, que ele disse, cada um vai puxar pro seu lado, e foi o que aconteceu aí do Daniel Paulista e do Moza Santos. Muito bem, está junto com a gente por aqui, já tá na telinha aí do NN Play, o Wellington Martins, o Papa Solta, junto com a gente também aqui dentro da programação. Boa noite pra você, Wellington. 0-0, eu falei que você ia ser empate, hein, Wellington? Boa noite, Tony. Boa noite aos amigos do NN Play Futebol Show. Para mim foi um clássico maravilhoso. Foi o ápice do futebol alagoano. Para mim foi um dos melhores clássicos de seus tempos. Eu não sei porque vocês estão reclamando tanto. Eu não sei porque o Viderlan tá com nhenhenhê, Eduardo Cardial tá com nhenhenhê, dizendo que foi futebol pífio, todo mundo dizendo que não jogou, não sei o que, se escondeu. Tá de brincadeira vocês, cara. Clássico à altura de Série A. 2 times de Série A, cara. Ô Wellington, não vem fazer média com torcida aqui não, pô. Todo mundo viu uma coisa diferente do que você tá falando, pô. Você tá fazendo média com torcida, pô. O Wellington é a única pessoa que estava... Tá fazendo média, pô, com torcida. O Wellington é a única pessoa que estava no estádio. Você tá fazendo média com a torcida dos dois times. Você viu que foi um clássico ruim, você sabe disso. Você sabe que foi. Ô Viderlan, o Wellington é a única pessoa que estava no estádio ontem, envolvendo jogadores, comissão técnica, torcedores, ambulantes, que está dizendo que o clássico foi um bom. Porque os próprios jogadores
Como o próprio Rum falou ontem, que foi um clássico muito abaixo do normal. Mas cair na graça, ele quer cair na graça, quer promover o futebol, quer promover o clássico. Eu conheço a fera, quer fazer média. Ele quer promover o clássico fazendo média com torcida. Aí fica difícil, meu irmão. Aí fica complicado, hein? Não, jamais. Eu nunca vou fazer média com torcida. Tô vendo. Mas falar uma coisa, que futebol feio, cara. Ah, foi não. Foi não. Eu acho que agora ele viu o jogo de verdade. Você já ouviu falar na história do parafuso? Ó. Tem que ser no aperto, hein? No aperto. Deixa eu falar, pessoal, rapidinho. Realmente um futebol muito pífio. Na hora que ele foi falar, travou. Eu acho que ele puxou o fio da internet. 3-1, 3-0. Pode falar agora, Hélio. Tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Nem a internet tá suportando ele. Não, deixa eu falar, pessoal, por favor, para. Vai. Pessoal, um dos piores clássicos que eu já fiz na minha vida. Eu narrando, me deu sono, quase roncava narrando. Eu não sabia mais de onde puxar um momento clássico, um momento de emoção, um momento de futebol. Porque eu vi 2 times acovardados, sinceramente, 2 times grandes e gigantes acovardados. Aquilo não é futebol para CSA, CRB. Eu acho que segunda, terça, eu falava, pessoal, não é possível que amanhã vá narrar um jogo onde as 2 equipes vão estar fugindo de querer marcar gols. Ou seja, o que falou é Eduardo Cardial. Quem para ver um jogo daquele não vai mais não. Vá não, fica em casa. É verdade. Cláudio Barbosa, a gente já discutia ontem quando a gente estava conversando com os meninos lá na capital alagoana sobre a questão dos 2 treinadores colocarem os times, praticamente a equipe do Galo, do CSA, colocar um time mais atrás, mais fechadinho ali, saindo para o contra-ataque. Pelo menos o CSA foi a nossa visão. Não que o CRB também não iria fazer a mesma coisa, mas realmente foi o que aconteceu, né, Cláudio? Olha, Tony, em relação ao jogo, eu diria o seguinte: se eles tivessem colocado o time atrás, esperando o adversário para partir no contragolpe, ainda teria algum tipo de emoção. Porque geralmente quando o time ele se arma lá atrás, por exemplo, faz 3 zagueiros, uma linha de 5 para se defender, e quando vai pro ataque abre os 2 laterais, os 2 atacantes, você ataca com 5 também, e é um problema sério. É uma emoção pro narrador, pra comentarista, pra repórter, pro público que está acompanhando. Ontem não teve nada disso. Foram 2 equipes ruins mesmo dentro de campo. Foi aquele típico jogo para quem estava no campo, se arrependeu de ter gasto dinheiro para assistir, para ir lá, né? Para pagar o ingresso e assistir o jogo. E quem estava em casa, se de repente estava com algum tipo de insônia, o sono veio rapidinho, porque realmente o jogo deixou muito a dever. Emoções, alguma coisa, só mesmo na reta final. Tá muito difícil de assistir um clássico. Daqui a pouquinho a gente vai falar da bagunça que teve. Daqui a pouquinho, no próximo intervalo, depois do intervalo, a gente vai voltar a falar da bagunça que houve aí, dos detalhes, das notas também das 2 equipes. A gente vai falar tudo isso. Então pega esse link, distribua nas suas redes sociais, convida todo mundo pra cá, tá certo? NN Play Esportes também é aqui da NNFM, tá certo, galera? 19h31, participa junto com a gente também pelo 829-9639-8389. 91 FM é na Piraca, 91 e também a NNFM, estamos sempre junto por aqui. Em nome de Pitu NPDC, Coringa, pagbet.com, seja Mega, seja HD, seja Ops Telecom, pagbet.com também. Vamos fazer o seguinte, vamos ao rápido intervalo, vamos dar um alô aí pra galera que tá participando, a Érica Santos, beijão pra você em Paulo Jacinto, obrigado pelo carinho da audiência. David Alisson, tá com a gente, o Edson Freitas, também curtindo a nossa programação, o Arley Tenório, abraçando por aqui toda a galera, todo mundo curtindo a programação aqui do NN Play Esportes e também abraçado também a Juliana Francisca aí que tá nos acompanhando de Juliana Francisca, tá onde, Viderlan? Ô Tony, tá em Coruripe, Juliana, um abraço. Fala, Wellington. Um abraço pro pessoal de Paulo Jacinto, terra da Chita. Isso. Eu passei muito tempo indo para os bailes lá em Paulo Jacinto. Coisa boa. Da Chita era maravilhoso. Vai ter agora em agosto, viu? Em agosto é o baile da Chita. Ter? Vai. A festa da Chita, o baile da Chita é muito bom. Bem pertinho, vou pra lá também. Vamos embora, a gente se encontra lá. Fala aí, Everton. Eu digo uma coisa aqui, só pra tirar uma dúvida. Eu acompanhei alguns lances do jogo entre CSA e CRB no estádio Rei Pelé.
Aí na primeira parte aqui do programa, você chamou o Cardeal, o Cláudio Barbosa, o Viderlão, o Elton Martins. Alguém proibiu de me chamar? Não. Porque isso aconteceu e foi o diretor, meu amigo. Então, vou ter que pedir as contas. Eu não lhe chamei porque já tinha esgotado aí na hora de me chamar, esgotou o tempo. Exatamente. Aí fica sempre Todo difícil, mundo falou né? demais aqui, aí esgotou o tempo. Aí Entendi. passou 3 minutos. Certo, você tem 15 segundos pra me falar desse jogo? Tem sim, eu vou dar espaço pra você. Deixa eu marcar, eu só quero 15, só pra dizer. Aguarde aí, eu vou chamar você agora. Certo, 15 segundos você já me ajuda. Em nome de NPDC Coringa, pagbet.com, vem aí, Everton. Bom, galera, é o seguinte, pra mim, eu vi os melhores momentos do jogo, não trabalhei na partida, eu fiquei com pena dos editores de imagem, porque pra procurar os melhores momentos ali foi terrível, e tá chegando o momento que o jogo entre CSA e CRB, os melhores momentos são lançamentos do jogador, pra um lado, pro outro, risco de gol, nada disso. Então, Exato. é o que eu penso. Bom, opinei. 14, 15 segundos. Fechou meu tempo, fiquei satisfeito já. Muito bem, que coisa maravilhosa. Tá certo, a cobrança veio e tá falado. O grande Everton. Participe, galera, pelo WhatsApp da galera também, 829-9639-8389. NN Play, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, tá certo? Vamos mudar de assunto um pouquinho daqui a pouco, Everton. Você vai falar disso e muito mais, tá certo? Falar agora da agremiação esportiva arapiraquense, com treinamento no estádio Coraci da Mata Fonseca. O Alvinegro segue com preparação para enfrentar Juazeirense em Arapiraca. Eduardo Cardeal. Beleza, Tony, tô na área aqui chegando, trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense aqui no nosso Futebol Show, meu bom Edmilson Melo, trazendo informações aqui da agremiação esportiva arapiraquense. Aqui Eu acho que o microfone do Eduardo tá um pouquinho, agora sim, vai, Eduardo. Oi. Beleza. Tá bom, tô ouvindo. Agora tá tranquilo, é porque tava baixo, Wellington. Eu tava Não, dentro. tava bom, tava Eu tava dentro de um tonel. Tava parecendo isso mesmo. Mas tava bom. Tava excelente, Wellington. Tudo pra você disse, você veio dizer que o clássico tava bom, imagine, na sua opinião. Bom, É porque ele quer que você fique falando bem longe. O detalhe dele é o Wellington é assim, ele gosta. Pela opinião dele, dizer que o clássico foi bom, porém você tira, imagine. Bom, pois bem, então falando da agremiação esportiva arapiraquense, o Asa realizou o treinamento hoje sob os cuidados do técnico Jota, já trabalhando esse time, trabalhando jogadores para a partida diante da Juazeirense no próximo domingo, 4 da tarde, aqui no estádio Coraci da Mata Fonseca, o famoso Fumeirão. O jogo que inicia, né, a fase de retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. O Asa é o líder, ainda com 11 pontos no grupo 4. Tem coladinho com o Asa o Lagarto, lá da cidade de Lagarto, no interior de Sergipe, também com 11 pontos. E o Asa vai precisar vencer até para acabar, né, com esse estigma de estar 4 jogos sem vencer na competição. São 2 empates e 2 derrotas. Lógico que o Jota fez um trabalho hoje, conforme nós estamos acompanhando as imagens aqui, campo reduzido, observando o posicionamento dos jogadores, observando também a questão do raciocínio rápido, né, com campo reduzido. É justamente esse o sentido, para que o jogador raciocine rápido, para fazer o toque, para fazer uma situação ou outra. E a gente percebe, viu, Tom, durante o treinamento, quem esteve hoje acompanhando o atacante Júnior Viçosa, ele tem até se esforçado para fazer bons treinos, bons jogos, mas é como se essas contusões, ou essa contusão que o Júnior Viçosa vem tendo, vem atrapalhando o desempenho dele, não só nos jogos, mas também nos treinamentos. É como se ele tivesse meio que sem ritmo. Isso porque ele treina e passa um período entregue ao departamento médico. E aí, conforme eu disse, essa lesão no Júnior Viçosa tem atrapalhado, inclusive, o desempenho do jogador. Isso é fato, o torcedor tem acompanhado isso durante os treinamentos. A gente também acompanha, o próprio jogador fica insatisfeito com alguns lances, bate no gramado, reclama com ele mesmo, porque ele não consegue ter aquela celeridade que teve, né, anteriormente, quando passou no Asa e quando jogou em outros clubes. Esse retorno do Júnior Viçosa, com essas contusões, infelizmente, tem deixado não só o jogador, mas alguns integrantes do próprio time, torcedor sobretudo, de certa forma,
pensativo no desempenho do Júnior Viçosa. A gente sabe que ali dentro da grande área, se a bola chegar com qualidade, ele define bem, é um homem gol, tem histórico disso, mas está meio que sem ritmo de jogo devido a esses períodos que ele fica entregue ao departamento médico. Depois do treinamento hoje, eu conversei com o atacante Xande, justamente sobre esse momento do Asa e também sobre esse próximo jogo do Asa no próximo domingo contra a equipe do Jaciobá. Vamos acompanhar o que diz o Xande. Xande, mais uma parada, mais um jogo difícil. A gente pode classificar que nessa fase agora, cada jogo passa a ser uma decisão, não é isso? E agora já conhece a Juazeirense. Com certeza, né? A gente fez um grande jogo lá com eles, mas infelizmente foi um empate, né? Mas agora a gente tá se preparando bem para fazer um bom jogo no domingo, que foi sair com os 3 pontos. E me parece que não é que fique mais fácil, mas teoricamente a coisa fica com um certo entendimento melhor da equipe, pelo fato de já ter enfrentado essa mesma equipe no último final de semana, né? Com certeza, né? A gente já vem conhecendo a equipe dele, né? Porque já teve o primeiro jogo. Agora é se preparar bem, focar. E o Fernando Dias aí tá matando esse jogo aí pra gente sair com os 3 pontos. A gente percebe durante os treinamentos que é um ambiente tranquilo, saudável, todo mundo unido e em prol de um só propósito, buscar essa classificação. Mas são 4 jogos que a equipe não consegue vencer. Você atribui isso o quê? De repente a ansiedade de ter que fazer os gols, Xande? Não, a gente infelizmente vem tomando alguns gols aí de bola parada, principalmente, mas é foco, né? Focar, consertar os erros para que isso não aconteça mais. Ou seja, requer uma atenção maior nos jogos. Sim, com certeza, né? Mais atenção. E sobre o ambiente, o grupo é muito bom, fechado. É um ambiente alegre, bom de trabalhar. E é isso. Porque todo mundo no seu objetivo, né? Focado. Agora é um grupo difícil, nesse grupo 4 talvez seja o pior grupo da competição. Eu costumo dizer que é o chamado grupo da morte, todo mundo embolado, né? Sim, um grupo difícil, mas que a gente está focado. Todo mundo tem o seu objetivo aí para conquistar o grande acesso pro Asa. Tá aí a palavra do Xande. Deixa eu só justificar os nossos internautas, a imagem não ficou 100%, porque não há uma flexibilização da assessoria de imprensa do Asa para com a imprensa. Questão horário de treinamento, por exemplo, se a gente faz as entrevistas pós-treino, evidentemente que a qualidade perde muito a imagem e lógico que o torcedor do Asa também perde com isso, porque fica com a imagem muito abaixo da qualidade que poderia ser, né? Então não há essa flexibilidade. Sim. O Asa joga com quem? Joga com a Juazeirense domingo. Porque você falou Jaciobá. Jaciobá? Foi Juazeirense. Mas o torcedor do Asa sabe que o Jaciobá não tá no Campeonato Alagoano, não tá na Série D, né? Houve um erro de percurso aqui. O torcedor do Asa, que acompanha o Asa atentamente, sabe que vai jogar contra a Juazeirense domingo 4 da tarde, meu bom Wellington. Um erro, outra coisa, um equívoco. Como diz o saudoso. Por que você diz que é o grupo... Por que você disse que é o grupo da morte, que é o grupo difícil? Porque para mim é o grupo mais fácil, porque Santa Cruz não conta nesse grupo. Tá, eu vou explicar daqui a pouco a você. Vamos por parte. Então, em relação à qualidade da imagem, o torcedor percebe que a imagem escura, ruim, porque não há flexibilização para que você faça uma entrevista, por exemplo, antes do treinamento. Você tem que esperar o treinamento, mesmo o time indo treinar, por exemplo, em Taquarana, o time já sai atrasado às vezes daqui, aí vai treinar em Taquarana, aí regressa às 5 e meia, 6 horas da tarde, você é obrigado a ficar esperando o time voltar 6 horas para você fazer o material para um programa que começa às 19 horas. Então, de certa forma, não há certa flexibilização, a gente entende, são determinações, são normas, então o torcedor pode entender dessa forma. Se der, né, quando dá pra gente fazer, a gente faz. Se não, a gente não faz, o que a gente preza pela qualidade, né? Prioridade é a qualidade, né? Aqui no NN Play. Pois bem, em relação à questão do grupo da morte, para explicar o Wellington, é que não só sou eu que digo isso, mas os próprios atletas que estão dentro de campo jogando, e aí eles são os personagens principais, os integrantes de outras equipes também falam isso, integrantes de comissões técnicas, pela situação do grupo, que está muito embolado a questão da pontuação. O Asa é o líder com 11 pontos, o Lagarto aparece na segunda colocação também com 11 pontos, e aí você tem a sequência desse grupo 4 do Campeonato Brasileiro da Série D
com os grupos também embolados, ou seja, os outros times com pontuações próximas, e isso tem gerado, de certa forma, esse chamado grupo da morte, como o próprio técnico Jota tem destacado também dessa forma, exatamente porque a disparidade entre um grupo, entre um time e outro, ela é muito apertada, não tem essa disparidade, melhor falando. Aqui, ó, o líder é o Asa com 11 pontos, na segunda colocação Lagarto com 11 pontos, o terceiro colocado é a Jacuipense com 10 pontos, o quarto colocado, o CSE, também com 10 pontos. Aí você vai para a quinta colocação, a Juazeirense, que o Asa enfrenta domingo, 9 pontos. O Santa Cruz, que para o Hélito é inexistente no futebol, e o torcedor do Santa Cruz deve estar extremamente chateado com o Hélito. Aí o Santa Cruz na sexta posição com 8 pontos. O Sergipe é o sétimo colocado com 6 pontos. E o Atlético de Alagoinhas é o lanterna da competição do grupo do Asa, grupo 4. O Atlético tem 5 pontos. Se o Atlético vence o jogo dele seguinte... CSE agora. Pronto, se o Atlético vence o CSE, vai a 8 pontos. A 8 pontos. Aí, o sexto colocado, que é o Santa Cruz, já tem 8. Então, lógico, guardadas as proporções, do Atlético de Alagoinhas, que é o oitavo colocado, até o primeiro colocado, que é o Asa, todos eles têm chance de classificação ainda. Sobretudo o Santa Cruz, que é o sexto colocado e tem 8 pontos. Está na sexta posição. Santa Cruz vai ser o lanterna no porque grupo. O quarto colocado, o CSE, tem 10 pontos, 2 pontos de diferença só. O terceiro colocado também tem 10, 2 pontos. Então você não pode classificar e você não pode subestimar nenhum time desse. Não, nenhum aí. Você não pode subestimar nenhum time desse. Todo mundo tem chance aí. Exatamente, até porque futebol não é emoção, futebol não é razão, ele é emoção. De repente, o Santa Cruz, que é a baba do boi pro Hélito Martins, pode vencer o próximo jogo dele. Pode, sim. Lógico que pode. Pode vencer o próximo jogo dele. O próximo jogo do Santa Cruz é contra a equipe do Sergipe. O Sergipe venceu. É um jogo de 6 pontos. Em Sergipe, exatamente. Um jogo de 6 pontos. Jogo colado ali. Jogo colado. Você não pode subestimar equipe A ou equipe B. Porque esse grupo é o jogo chamado... é no Arruda. Esse grupo, domingo às 4 da tarde. Esse grupo não tem como você não classificar ele como grupo da morte. Porque se você pegar o lanterna... precisamos dizer, Cardeal, que tem nesse grupo um bicampeão baiano. Exatamente. Precisamos dizer que nesse grupo tem um semifinalista do Campeonato Pernambucano, um dos o Santa, né? Semifinalistas do último Campeonato Pernambucano nessa temporada. Não estou falando nem de situações de passado. Tem campeão sergipano. Eu não tenho aqui. Tem o campeão sergipano. Tem o Asa, então, que foi semifinalista. Reforça tudo isso. Eu acho mais uma vez que nessa situação o Hélio tá fazendo média aí contra a torcida do Santa Cruz. Fazer média com a torcida do Sport. E do Náutico também. E do Náutico também. E até observando, enquanto o Cardeal falava a respeito do grupo da morte, que é o grupo A4, esse grupo, Claudinho, é o pior grupo do Campeonato Brasileiro da Série B. Não, eu também. Eu já falei isso. Grupo. Eu estava observando aqui os outros grupos, Tony e Eduardo, rapidamente aqui, para você ter uma ideia. Esse grupo do Asa, que é o grupo A4, é todo mundo coladinho. 11, 10, 9, 8. Aí tem grupo aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o grupo 3, que tem o Retrô, Afogados, Retrô Souza disparado. E Casa. Retrô disparado, 17 pontos. Classificado já para a próxima fase. Retrô se classifica, Retrô. Fácil. Classificado para a próxima fase. Retrô, Afogados, Souza da Paraíba e Casa. Todos os 4 aí praticamente classificados aí, vem correndo por fora. Aí você vê o grupo 5, que é o grupo onde está o Brasiliense. O Celso Teixeira deixou recentemente. Brasiliense tem 16 pontos. Classificado. É o líder do grupo com 16 pontos. Aí vamos aqui pro grupo 6. Grupo 6 tem o Pouso Alegre de Minas, tá com 14 pontos, também pelo visto classificado. Grupo 7, esse grupo ele predomina paulistas e cariocas. Ô Cláudio, faça o seguinte, pra gente ter uma ideia melhor de cada grupo desse. Os 4 primeiros colocados são os 4 que se classificam de cada grupo. Isso. Pra gente ver a diferença de pontos de um pro outro. O parâmetro aqui, vamos lá. Faça o seguinte, você vai até a 5ª posição, pra gente ver a distância do 5º colocado para o 4º em cada grupo. Pra gente ter uma ideia que esse grupo do Asa é o grupo da morte. Grupo 1, Amazonas, 15 pontos, é o líder. Rio Branco do Acre, vice-líder com 14. Terceiro, São Raimundo com 13. Quarto lugar, Porto Velho com 11. E o 5º lugar é o São Raimundo de Roraima com 9 pontos ganhos.
Esse é o grupo 1. Nesse grupo 1, os 2 primeiros já estão classificados. O grupo 2 tem o Motoclube com 15 pontos, o Pacajus, que é do Pará, 14, Tocantinópolis, 12, Fluminense do Piauí, 9 e o quinto colocado é o Castanhal do Pará, também com 9. Acho que nesse grupo só o Motoclube está garantido até agora. Eu acho que o Motoclube e o segundo colocado tá. Não necessariamente na segunda colocação, mas acho que classifica. Aí o grupo 3, Retrô, 17 pontos, Afogados, Souza da Paraíba e Icasa, que fecham o G4, 11 pontos, todo mundo coladinho, e o São Paulo Cristal da Paraíba, que é uma equipe SA, né, uma sociedade anônima do futebol. O São Paulo Cristal é o quinto colocado também com 10 pontos. Tá na briga também. Bem embolado esse grupo também. Bem embolado. Aí a gente pula aqui pro grupo 5. Aí vem Brasiliense e Anápolis, 16 pontos. Classificados. Costa Rica do Mato Grosso do Sul, 13. Ceilândia, 11. E coladinho o Operário de Várzea Grande com 10. Grupo meia dúzia, Pouso Alegre, 14. Real Noroeste, 13. Nova Venécia, 12. Inter de Limeira, 12. E a Ferroviária de Araraquara, 8 pontos. Ainda brigando por classificação, mas tem 8 pontos na quinta colocação. Aqui. Aí você vê o grupo do Asa. Quem tem 8 pontos é o Atlético de Alagoinhas, está na última, não tá na penúltima. Aliás, na penúltima posição, não é isso? Quem Exato. tem 8 pontos aí o Atlético de Alagoinhas é o último colocado, tem 5 pontos. 5 pontos. Aí vamos Quem lá. tem 8 é o Santa. Grupo, na sexta posição. Na sexta posição. O grupo 7, São Bernardo, 15 pontos. Paraná Clube, 15 pontos. Classificados 2. Nova Iguaçu, 9. E o Oeste de Itápolis, 8 pontos. Aí na briga tem o Santo André com 7 pontos ganhos. Tá na briga também por classificação. Grupo 8, o time do Marcelo, o homem lá do Real Madrid, o Azures, líder com 14 pontos. Em segundo lugar, o FC Cascavel, 14 pontos. Terceiro lugar, Caxias, 13. E 14, o Aimoré com 12 pontos. É o quarto colocado, o Aimoré com 12. O São Luís, que também é do Rio Grande do Sul, é o quinto colocado com 9. Pronto. São Luís, uma boa equipe, inclusive, que tem como lateral direito o Márcio, que jogou no CSA no início, no meio dos anos dessa década aí dos anos 2000. Bom jogador, inclusive, bom lateral direito, o Márcio. Então é o grupo assim que tá mais com a pontuação baixa, ou seja, uma briga danada, muitos empates, é justamente o grupo A4. É verdade, e só esse detalhe pra gente entrar aqui na discussão mesmo, tu pode entrar, o Viderlan Araújo também, tem 7 rodadas ainda pela frente, tem muito campeonato ainda, mas diga-se de passagem, quem arrancar aí, de quem tá no grupo, no G4 aí, o Asa, Lagarto, Jacuipense, CSE, que é muito difícil. 3 vitórias praticamente não garante classificação, porque tem muito jogo ainda. Mas realmente fica muito próximo, não é isso, Viderlan? Viderlan! É isso mesmo, Tony. É isso mesmo. Fica realmente muito próximo de uma classificação por conta dessa situação que nós estamos acompanhando, da proximidade também das partidas no encerramento da primeira fase da competição. Então, diante de todos os parâmetros, eu acredito que, apesar de tudo, para não mostrar que eu sou um crítico somente da CBF pelas fórmulas de disputa que ela elabora para as competições, mas eu acho que, apesar de ter feito uma bobeira muito grande em ter colocado um monte de time para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, assim como colocou a Copa do Brasil, são 64 times, São 64 Pois é, times. eu acho que é o aspecto mais democrático que existe. Você pega a sua região, você coloca os melhores times dessa região depois de passar por uma primeira fase, uma segunda fase que tem encontros, né, embate com outras equipes também da sua região, e aí depois você vai começando também a participar contra equipes de outras regiões. Eu acho interessante, deixa mais democrático o processo, porque, com todo respeito ao futebol do norte do país, e aqui nós precisamos dizer, mas se nós tivéssemos em um grupo equipes de Manaus, por exemplo, nesse grupo do Asa aí, pode ter certeza que elas só estariam como figurantes nesse campeonato, entendeu? Nós só estariam como figurantes nesse campeonato. Então ainda é uma possibilidade de escolher o melhor deles para criar uma expectativa no torcedor, alimentar um sonho de que essa equipe pode conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que no grupo do Asa a situação deve se estender até a última rodada da competição, pelo andar da carruagem, pelo que nós estamos vendo. E eu não falo de Atlético de Alagoinhas.
Tá? Eu não falo de Atlético de Alagoinhas. Para mim, o Atlético de Alagoinhas está fora dessa parada, como nós já falávamos aqui durante a semana. Do 6º colocado, ou seja, do Santa Cruz para cima, todos têm chance. São 4 vagas e 6 equipes alimentando esse sonho. Agora, se os 6 vão ter fôlego até a última rodada dessa primeira fase, aí só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Agora, pelo que nós acompanhamos até aqui, é uma disputa realmente muito grande, equilibrada, ponto a ponto. Número de pontos mínimo que separa, por exemplo, o primeiro colocado para o 6º colocado, o que mostra o equilíbrio desse grupo e não dá para vacilar. E esse detalhe pode acontecer já domingo aí, porque o Santa encara a equipe do Sergipe. Se o Santa vencer, vai a 9 pontos. Aliás, se o Santa vencer, vai a 11 pontos. Se a equipe do Sergipe vencer, vai a 9, vai todos os jogos para a briga. Então, o jogo de 6 pontos, o Wellington Martins, será um grande confronto aí para decidir já daí o arranque, né? A chance do Asa, né? Eu acho que o Asa precisa vencer dentro de casa, mostrar para sua torcida que essa questão de 4 jogos sem vitória acabou, e daqui para frente recomeçar de novo, recomeçar a vencer, recomeçar a trazer o seu torcedor para perto dele, né? Fazer algumas promoções de ingressos, fazer algumas ações de marketing. Chegou a hora da onça beber água. Então, assim, eu acho que nesse momento agora a direção do Asa tem que realmente investir forte na preparação, na estrutura, trazer o torcedor para perto, para que o torcedor possa realmente invadir aí o municipal e fazer com que o Asa não perca essa grande oportunidade, porque eu digo, o Asa só perde para ele a classificação no Campeonato Brasileiro da Série D. Acredito muito no Asa, acredito muito que esse time ainda vai dar liga, com Moraes, Diego Rosa, Feijão, muita gente boa aí que vai fazer muita Moraes tá fora, viu, dessa parada aí. Moraes não vem não. Moraes não vem não, Wellington. Moraes tá fora dessa parada aí. Bom, mas o Asa tem uma grande equipe e eu acredito que o Asa dá para vencer sim e disparar aí. Se o Asa, como você falou, Tony, são 7 jogos, 3 vitórias. Para mim, o Asa já tá dentro com 3 vitórias, porque o Asa hoje tem quantos pontos? 11? 11 pontos. 11 pontos. Isso. Com 9 vai para 20. Ninguém tira mais, irmão. Tá classificado, basicamente classificado. Não, eu acho que o Asa, eu também concordo, acho que o Asa tá classificado. Agora, o que é que eu hoje não penso mais? Eu não penso mais que o Asa classifique de forma antecipada. Com aquela folga, né? Com aquela folga, porque... Que se imaginava. Sim, não. Eu imaginava o Asa classificado com 2 rodadas de antecedência. Só que o Asa deixou escapar essa possibilidade. E aí, eu conversando com o Roger Gaúcho hoje, e aí ele até concordou com o que eu disse, vai para a última rodada ponto a ponto. Agora, a última rodada ponto a ponto. Porque tinha a possibilidade concordo. de classificar com 2 rodadas de antecedência agora, mas não. Você vai para a última rodada ponto a ponto e não garante hoje que o Asa seja mais o primeiro colocado do grupo. Não tem como garantir. Não tem como garantir mais. Vai depender muito aí da próxima rodada também. Essa rodada de domingo, ela vai dizer muita coisa, né, Cláudio Barbosa? Que é os jogos de volta, né? Porque essa rodada já é a abertura do retorno. Isso. E, consequentemente, agora é onde a onça vai beber água, a gente costuma dizer. Porque é a fase decisiva. Aí já bate desespero em quem tá lá embaixo. Quem tá na parte de cima da tabela vai ter que brigar para manter essa classificação, essa pontuação. Enfim, agora o campeonato começa literalmente falando. Porque quem está no G4 vai brigar para se manter. E quem está fora do G4 entra na briga para ficar entre os 4. Porque eu vou resumir da seguinte maneira, Tony. Eu concordo com o Cardeal no ponto que ele colocou em um programa que Futebol Show semanas atrás. Os clubes, eles querem o seguinte nessa primeira fase. Ninguém está preocupado. Claro, tem a vantagem de repente ser líder por conta do primeiro mata-mata. Mas ninguém está preocupado com isso, não. Todo mundo quer estar entre os 4. Entre os 4, pô. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Ninguém tá nem aí para ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Então a briga do Asa, ele tem que pensar nesse aspecto. Não é alimentar, eu quero ser primeiro, não. Alimentar, quero ficar entre os 4. E depois se resolve no mata-mata. É verdade. Esse mata-mata, só lembrando que na última rodada, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o grupo A4 é que o Asa tá. O único que venceu nessa rodada foi o CSE. O CSE venceu de virada a equipe do Atlético de Alagoinhas por 2-1. O Asa empatou. São metas, né, Tony? São metas. Exatamente. Metas, né, Tony? O Alvinegro... São metas que nós estamos falando. Pode falar. Em cima disso que o Cláudio colocou, reforçando com o que o Cardeal já tinha falado em outros programas, Tony, são metas. A primeira meta é a classificação, claro.
depois que alcançar a classificação, tentar a liderança do grupo. Tá? Então, quando você atinge a primeira meta, que é a classificação, eu diria que aí já dá uma ideia de continuidade no calendário, né? De competição a ser disputado. Agora, o que não pode, por exemplo, é um Atlético de Alagoinhas, que hoje é o lanterna desse grupo, está falando em assumir a liderança, pensar em liderança, entendeu? O que não pode, por exemplo, hoje é um Santa Cruz, que está na 6ª colocação, falar em liderança do grupo. A primeira meta de todos os times é alcançar a classificação, e aqueles que se encontram fora desse grupo das 4 melhores equipes da competição, pessoal que está realmente no grupo das 4 melhores equipes da competição, coloque as barbas de molho, tá certo? Porque não adianta nós falarmos aqui, vai chegar, vai se classificar, se a bolinha não entrar, entendeu? Se não fizer o dever de casa, não adianta, tá certo? Porque aí nós vamos ficar falando aqui 2 dias, 2 noites, mas dentro de campo é que as coisas acontecem. E eu coloco aqui, muitas vezes até sou taxado de chato, mas é porque se existe uma competição como essa, com um nível super equilibrado e uma situação de crescimento dos adversários, se faz mais do que uma questão de necessidade o Asa vencer. Porque não adianta nós falarmos aqui da NN que o Asa vai classificar se a bola não entrar. O Asa precisa resolver urgentemente essa situação de ausência de vitórias na Série D do Campeonato Brasileiro. E não pode passar da partida do próximo domingo contra o Juazeirense, porque senão a situação vai ficar ainda pior. Cada rodada que se queima, sem vitórias na competição, e eu diria até que empates não são bons negócios nesse momento da competição pelo equilíbrio que tem, acaba sendo realmente uma situação que vai ficando mais difícil, vai afunilando a competição. Então o Asa precisa urgentemente, no próximo domingo, vencer, por uma questão de necessidade, para se manter nesse grupo das 4 melhores equipes da competição e defender essa liderança que ele ocupa desde as primeiras rodadas dela. Muito bem, verdade. A meu ver, eu acho que o Asa não tem margem mais para pensar em, não, vamos buscar o empate agora, porque é o primeiro jogo do retorno e aí ainda faltam mais 6 jogos, não é isso? Para finalizar o retorno. Eu acho que o Asa não tem essa margem mais. Sem querer dar pressão, e não é pressão, é só uma opinião, e aí ninguém é obrigado a concordar também, né? Eu acho que o Asa tem a obrigação, a meu ver. Agora, entre a comissão técnica e jogadores, há uma distância enorme. Mas, na minha concepção, o Asa tem a obrigação de entrar em campo no domingo e vencer o jogo. O Asa, ele tem... Sem saber quem vai ser o adversário. O Asa, ele só tem que fazer o que ele fez agora no primeiro, vamos dizer assim, o primeiro turno, né? Da primeira fase. Só apenas fazer isso. 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ele só trabalhar em cima dessa margem. Se ele trabalhar em cima dessa margem, praticamente classifica. Então, assim, realmente, todo mundo pensa na vitória, lógico. Cada jogo é um jogo totalmente diferente. Precisamos ser honestos. A minha preocupação, nós precisamos ser honestos como sempre somos, a minha preocupação em falar exatamente sobre essa situação de necessidade que o Asa tem de vitória, porque todas as vitórias que o Asa alcançou até aqui neste grupo da Série D, nesta temporada, são vitórias do início da competição. Exato. Então o meu problema é exatamente esse. Às vezes a gente não gosta de falar isso, porque muitas vezes é mais interpretado, achando, porque o Viderlan disse que não vai classificar. Eu não estou falando isso, eu estou falando que numa competição como essa, em que a primeira fase se coloca pontos corridos, a regularidade, ela determina situações. E o Asa venceu os 3 primeiros jogos e já vem de 4 rodadas sem vencer. Então, para mim, esse jogo do próximo domingo para o Asa é uma questão também que significa, além de vitória, uma questão de necessidade de retomada da equipe em busca de uma das 4 vagas, porque se ficarmos aqui analisando, porque o Asa está na liderança do grupo, pode sair da liderança e ficar até fora do G4, cara, dependendo do que aconteça nessa rodada, ou não pode? Pode sim. E o detalhe, viu, Viderlan? Pronto, pô. E o detalhe, o Asa venceu essas 3 partidas e a gente sabe como foram as vitórias. Foram vitórias... No sofrimento. Foram vitórias, não foram vitórias fáceis. Vai ser também até o final, viu, Gadiel? Acho que não vai ter vida fácil, não. Tem vida não, fácil 4-0, por exemplo, que tomou do Lagarto ali. Aquela situação de vitórias como daquele porte, eu tô dizendo de vitórias daquele porte pro Asa venha alcançar daqui pra frente. Pode acontecer, pode, mas precisa de uma reviravolta absurda. E agora, em comportamento, em atitude. Agora, eu vi um Asa completamente diferente em Juazeiro. Eu vi um Asa diferente dos últimos jogos que a gente vem transmitindo. Os melhores momentos e vi até boas chances, viu, Tony, mesmo? Viu até bola em cima da linha, foi tirada, né? Mas também sofreu bastante, né? Teve bola na trave, né? Exatamente. Juazeirense é um time bom, né? É um time cascudo. Se a gente for pegar nos três jogos que o Asa venceu,
Conforme eu disse, o Viderland disse lá atrás também, o Wellington não estava participando com a gente de forma direta ainda, mas todos falaram isso aqui, não foram vitórias fáceis, e nem o Asa fez boas atuações. Não é só vencer, é convencer. O Asa não convenceu em nenhum dos 3 jogos. Nenhum dos 3 jogos o Asa convenceu. O Asa fez pela conta do chá, saiu com 3 pontos, que é o mais importante, é você vencer os jogos. Vitórias com cara de Série D. Vitórias com cara de Série D, mas um convencimento, um desempenho satisfatório, o Asa não teve. Então assim, o Asa precisa ser convincente e precisa vencer. Sobretudo vencer. Mas se não for convincente, mas que pelo menos vença, entendeu? Jogar mal, pode levar 10 bolas na trave, ter pênalti contra o Asa, o goleiro defender, mas o ataque chutar pra fora, mas o Asa tem que vencer. O que o Asa não pode é se acomodar, e o torcedor também achar que tá tudo normal, porque nós não perdemos, nós empatamos. O torcedor não pode ficar convencido com isso. Nós da imprensa, que o nosso papel não é torcer, é analisar, é comentar, é detectar erros, a gente tem que cobrar no bom sentido. Porque quando a gente faz o alerta aqui, não é um caça às bruxas, não é uma perseguição, não. Nós estamos alertando porque nós queremos ver o produto final, que não teve produto final ainda. E qual é o produto final disso? O produto final é você classificar, é você chegar. Esse é o produto final, é você vencer o jogo. Se teve um desempenho bom ou não, isso vai entrar no contexto da análise, mas o que prevalece é o produto final a cada partida. E qual é o produto final de cada partida? É você sair de campo Vitória. Exatamente. É você sair de campo com 3 pontos. Não adianta jogar como o Real Madrid, como o Barcelona e perder o jogo. Exatamente. O que vale na Série D, o que vale são 3 pontos, amigo. É um vestibular extremamente concorrido, é um curso de medicina, é um curso de nutrição, de psicologia, de odonto. São 64 clubes brigando por 4 vagas. 4 vagas. Se o Asa viesse de vitórias, derrotas, vitórias, empates, aí nós poderíamos dizer o seguinte: o time está mantendo, querendo ou não, um equilíbrio, né? Uma rodada sim, outra não, está pontuando. E o Asa tem conseguido, por exemplo, pontuar em algumas dessas rodadas, dessas 4 de jejum, né? São 4 jogos, né, que o Asa não vence na Série D do Campeonato Brasileiro, não é isso, pessoal? Isso, 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Se o Asa tivesse se o Asa tivesse feito, por exemplo, no jogo que empatou com a Jacuipense e perdeu para o CSE, esses 5 pontos hoje o Asa estaria com quantos? Se eles tivessem somado só com resultados positivos em casa? 16 pontos. 16 pontos. O segundo colocado teria quanto? 11. Pois é, olha a gordura. 16.11. Entendeu? Então é muito pertinente o que nós estamos falando, e nós, quando estamos aqui para poder elogiar a gestão do Asa, que tem sido realmente uma gestão em marcas de reviravolta na história do clube, e eu acho isso aí muito bacana, mas nós precisamos também lembrar que para poder coroar todo esse empenho que está sendo feito nos bastidores, é preciso que os resultados positivos aconteçam. Hoje o Asa é o líder da Série D do Campeonato Brasileiro nesse grupo 4. E existe esse discurso ainda que blinda muitas dessas situações que nós estamos apontando, muitas dessas coisas que nós tentamos aqui mostrar que existe o outro lado da competição. Mas eu acredito que tem rodagem suficiente nessas competições, principalmente por meus 20 anos de comunicação, aproximadamente. E posso chegar aqui e dizer o seguinte: se bater o marasmo, se bater o comodismo, vai ser uma situação extremamente prejudicial à equipe do Asa. E quando eu colocar minha cabeça no travesseiro daqui a pouco, quero colocar sabendo que fiz aquilo com a melhor das intenções. Não quero ficar calado aqui, nem passar para o torcedor uma sensação de ilusão, de dizer, não, para mim eu acho que o Asa já está classificado, para mim eu acho que já se classificou com os pés nas costas. Eu não vou fazer nunca um negócio desse, nem estou dizendo que os senhores fizeram, mas eu estou dizendo o seguinte: já passou da hora do Asa abrir o olho. Não estou falando em situação de alerta, eu diria que é uma condição de atenção que a equipe precisa ter na competição e de atitude para daqui para frente voltar a vencer nessa Série D do Campeonato Brasileiro, porque hoje o quadro que o Asa defende de liderança da Série D, que é um quadro cabível, é um quadro que ele pode também perder se não fizer o seu dever de casa, se não fizer o seu papel na partida do próximo final de semana. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos ao rápido intervalo, a gente já passou 10 minutinhos aqui. Vai pro comercial, agora só rapidinho pegar esse gancho, essa palavra que foi dita aí pelo Viderland, atitude. Na minha visão, qual a atitude do Asa nesse jogo do próximo domingo?
repetir a atuação que fez em Juazeiro, que foi o jogo onde o Asa menos sofreu, foi tranquilo na marcação, teve realmente evolução no setor de meio de campo, criou oportunidades. Agora precisa de uma atitude. E que atitude é essa? Chutar a gol. Fazer a apresentação da forma como fez em Juazeiro, segura, tranquila, mas chutar a gol, porque só faz gol quem chuta. Muito bem, Wellington, 30 segundos, Wellington, pode falar, tá liberado. Não, tava esperando o Viderlan falar até agora, vou falar 2 minutos e meio como ele falou também. Então aguarde o intervalo. Pronunciamento do senador, meu amigo. Que senador? Só tô Essa achando pula. que Viderlan, Eduardo Cardial estão muito críticos com o Asa. Quando o Campeonato Brasileiro da Série D começou, ninguém esperava que o Asa fosse ser líder como é hoje. Mas não vence a 4 rodadas. O que é que vocês querem? Campeonato Brasileiro da Série D, a gente não tem nenhum time jogando como se fosse Série A. Série D também, que eu tenho 22 anos de imprensa, eu acompanhei de perto, de dentro. Série D é um inferno. Série D não tem estrutura, Série D não tem campo bom, Série D não tem nada. Se o próprio o Asa sabe disso. O Asa sabe disso. Se o próprio clube não fizer por sua conta, mas peraí, aí hoje você pega um Asa que é líder, mas não vence a 4 rodadas. E daí? Sim. Eu acho que vocês dois estão sendo críticos demais com o Asa. Agora, vamos esperar o retorno começar. Na primeira e segunda rodada, se o Asa não vencer, aí, irmão, não é nem alerta, dá uma sacolejada, porque a coisa piorou. Depois que tiver entrado esse marasmo, Ô, Wellington, você só não quero fazer média pra torcida do Asa e jogar a torcida do Asa contra mim, não, Wellington. Ô, Wellington, 2 pontos. Eu não vou vender ilusão aqui a ninguém, não é do meu perfil, vender ilusão a ninguém. Segundo, não faço média com ninguém absolutamente. E terceiro, eu não vou externar uma situação aqui para o torcedor, para quem quer que seja, para depois, amanhã ou depois, quando o clube chegar numa situação ruim, como já está, inclusive, eu não ter o sentimento de culpa como muitos têm, que deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo, e preferem vender ilusão ou viver ilusão. Outra coisa, não adianta você botar o ferrolho na porta depois que o ladrão entra, amigo. Olha, o Ceará comemora hoje 108 anos de fundação. Na noite de ontem, na Arena Castelão, Ceará, o Vozão venceu o Leão do Pici pelo placar de 1-0 em jogo atrasado pela 3ª rodada. O time chegou aos 9 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Destaque da equipe, Vina falou da assistência feita para Kleber, que fez o gol da vitória. Jogaço pra você, o clássico. O empenho começou logo após o jogo, né? Eu fiz questão ainda de postar nas minhas redes sociais pra galera acompanhar, né? Não só o meu empenho, como eu falei, o empenho também do departamento médico, que foi bastante criticado, né? Em alguns momentos aqui. E a gente sabe, né? Nós que estamos lá no dia a dia sabemos o empenho, o profissionalismo de todos que estão lá, né? Dava para ver também no semblante deles quando aconteceram as críticas, né? Eles tristes, né? Mas em momento algum, assim como nós jogadores, né? Nos momentos de críticas crescemos, eles também, né? Eles deram o seu melhor e eu fiz questão hoje de exaltar também eles, né? Eu sei que tem muito de mim, né? De hoje estar aqui, podendo estar dentro de campo, mas queria agradecer muito a eles, né? E sobre o passe, bom, quando o Richardson ele vem conduzindo a bola lá do meio de campo, né? Eu já dou uma olhada para trás, né? E aquele ali é fração de segundos, de milésimos, né? Onde talvez se eu domino a bola e giro, né? A marcação chega, né? Então pensei ali, eu sou um jogador que sempre, de vez de dar 2, 3 toques na bola, eu gosto do jogo de um toque, né? E fui muito feliz na assistência. Vina, boa noite, Danilo Queiroz do Futebolês. Olha como as coisas mudam em relação a uma vitória, né? O Ceará era um time que vinha vários jogos sem vitória, era um time que só tinha vencido na estreia. Mas se a gente olhar para os 3 últimos jogos, foram empates com Flamengo, Santos, São Paulo. A situação dos clubes, o poderio dos clubes, 2 desses jogos em São Paulo, e
não passava a impressão positiva, porque você olhava para a tabela de classificação e via o time ali na penúltima colocação. Mas a situação dos jogos e o que a equipe jogou, né, imaginava-se mais. Esse time pode mais. Não é essa a posição da tabela. A vitória faz com que a coisa mude de tal forma que o Ceará está 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, o que é uma sequência dentro de Brasileirão muito difícil, ainda mais se você avaliar o que eu disse, jogar 2 vezes em São Paulo contra times do poderio de Santos e São Paulo, e o jogo em casa foi contra a equipe do Flamengo. Isso tudo aconteceu nessa transformação com uma vitória no Clássico Rei. Queria que você falasse da importância desse contexto Brasileirão. Saiu o Ceará da zona de rebaixamento e não é uma questão de que saiu hoje, amanhã tem a rodada, não. Era um jogo atrasado, ou seja, o Ceará realmente está fora da zona de rebaixamento. E isso aconteceu num Clássico Rei, né? Qual o tamanho disso? Como é que você avalia isso? Bom, clássico é clássico, né? E quis o destino que fosse assim, né? Porque esse jogo já era para ter acontecido, né? E nós sabíamos que hoje foi um divisor de águas, né? A gente sabia que um resultado negativo ou mais um empate manteria a gente lá na zona desconfortante, que a gente sabe que é o Z4. Mas nós conseguimos, né, com o empenho, com a dedicação de todos, com a consciência da importância que é um clássico. Eu sou um cara que vivo, né, os clássicos, eu gosto disso, né, e então quis também passar para os meus companheiros, tanto que eu fiz de tudo para estar no jogo, né, e graças a Deus as coisas deu certo, né, mas a gente conversou já agora ali já no vestiário pós-jogo, né, que é bom, é gratificante, né, nos tirou da zona de rebaixamento, mas sábado a gente já tem que ganhar, né? Esse é o pensamento, né? Óbvio, comemorar hoje, descansar. Amanhã a gente já começa a pensar no Curitiba, que é uma equipe que está bem no campeonato, né? Então nós temos que ter a consciência de quando olhar, né, a classificação, tá incomodado de estar na segunda parte da tabela. Nosso pensamento é sempre estar na primeira parte da tabela, e é isso que a gente vai buscar no campeonato. Muito bem, tá aí pra você ouvir falando do Clássico Rei. E o Vozão venceu, hein? 108 anos de história. Parabéns aí pro Vozão, realmente. E vencendo aí o Clássico Rei, Cláudio Barbosa Lopes. Vitória gigantesca, deixando um clássico que tava um jogo que tava atrasado pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E aí realmente o Vozão passando aí, realmente atropelando o time do Voivoda. Tá pendurado o técnico, 6 derrotas. Cláudio Barbosa e apenas 2 empates aí na competição. É o último colocado da equipe do Fortaleza. Aí chega na Libertadores classificado já por antecedência para as oitavas de final. É uma situação interessante essa, e é o que segura o técnico argentino. Quanto ao Vozão, o time do Ceará tem o comando do Dorival Júnior, e sinceramente esse Vina é diferenciado. É aquele jogador que a gente pode falar, é diferenciado, porque hoje, infelizmente, faz uma jogadinha, dá um toque de calcanhar, aí já tem gente que abre a boca, diferenciado, o craque, não. Diferenciado são poucos jogadores, e entre os diferenciados, o Vina pode ser incluso. É verdade, Eduardo Cardel, já tem que começar a tomar cuidado. 8 rodadas já do Campeonato Brasileiro da Série A, o Fortaleza o último colocado. Ceará respirou um pouquinho, agora foi pra 15ª. Isso, tem que tomar cuidado, como o Cláudio disse. Futebol, ele é dinâmico, né? Você vê numa competição a nível internacional, né? Enfim, tá bem. Aí você vem para uma competição interna, o time sofre com essa situação toda. Mas é de acender um alerta? É de chamar a atenção? É de cobrar? Não é que vai ser imbatível, mas precisa manter um nível. Agora, tem uma situação aí. Disputa 2 competições ao mesmo tempo. Tá priorizando uma e não tá priorizando a outra? Precisa saber o que é que o time tem de planejamento na temporada. Porque às vezes você prioriza uma competição. Por exemplo, o Palmeiras, no ano passado, ele priorizou competições. O Abel Ferreira abertamente falava isso, né? Deixou o Brasileiro um pouco de lado, priorizou Libertadores. Quando ele viu que estava garantido na Libertadores, aí voltou as atenções para o Brasileiro. Tem que ver o que Fortaleza tem de planejamento. É verdade. Vamos aguardar aí todos esses detalhes, tá certo, galera? Vamos mudar de lado? Vamos falar do CSE agora? Do tricolorido de Palmeiras dos Índios. Seja HD, tava seja esperando Mega. o Everton entrar, realmente. Seja Ops, Telecom, PagBet. Tava ansioso pelo Everton. Seu site de apostas não esportivas. Só você, como muita gente, viu? Muito bem. De repente são 4, porque o Everton minutos agora, mais. O Everton agora só faz matéria no estúdio
estúdio próprio, meu amigo, no carro móvel. O homem é diferenciado, Eu quero ver bancar o combustível. Ô, Tony. Fala, Wellington. Antes de você chamar o Everton, deixa eu só mandar 2 abraços rapidinho. À vontade. 2 abraços. Um para o seu Gilson, esposo da dona Dilma. A dona Dilma promete, mas não cumpre, pior do que político. E o outro abraço é para o Dodô, esposo da Érica. É torcedor do CRB e tá assistindo a gente agora em Maceió. Muito bem, um abraço pra toda essa galera maravilhosa que tá junto com a gente aqui, curtindo aqui o NN Play Esportes, viu, galera? É isso mesmo. Muito bem, em nome de Pitu NPDC, Coringa, pagbet.com, também por aqui a Opis Telecom. Vamos trazer as informações agora do CSE, o tricolor de Palmeira dos Índios. Não vamos a Palmeira dos Índios porque ele tá aqui, junto com a gente. Everton, as informações do CSE. É verdade. Bom, com relação àquela matéria, aquela entrevista que a gente fez com o jogador Luizinho, pelas ruas de Palmeira dos Índios, de carro, batendo ali um papo, a gente tem a satisfação, né, de ter a amizade do jogador, que na última temporada defendeu as cores do CSE, conseguiu essa vaga que o clube tem na Série D, que está disputando. Depois da negociação, tudo deu certo e ele retornou então para o tricolorido da terra do Chucurus. Então a gente fica feliz em conquistar essa confiança de ter esse acesso com os jogadores do clube. Eu aproveito também nesse momento para abraçar o pessoal do Instagram e do Facebook, Paixão Tricolor, né? Que tem à frente o Ítalo Ramon, tá sempre acompanhando o dia a dia do clube, também o seu material sendo divulgado para o torcedor do CSE. Então, um abraço, Ítalo Ramon, a galera da Paixão Tricolor, que é o Instagram e o Facebook, estão divulgando fotos, o material do tricolorido. Em relação ao time, fui novamente ao estádio Juca Sampaio observar a atividade. Lá o técnico Betinho fazendo então um trabalho que em determinados momentos ele parava a jogada, inclusive o jogador Luizinho, ele por várias vezes cobrava faltas, trabalhando uma jogada ensaiada para surpreender o adversário. Quem está pelo NN Play está podendo ver aí imagens do estádio Juca Sampaio. Tempo bastante fechado, nuvens carregadas e durante a atividade, o treinamento, chegou a cair aquela chuva bem fininha, mas o trabalho aconteceu mesmo no estádio Juca Sampaio. O que não vinha acontecendo nos últimos dias, também na semana que passou, exatamente para poupar o gramado. Outra situação, mesmo o time jogando fora de casa, o seu próximo compromisso é sempre importante, né, ter essa atenção com o gramado do estádio Juca Sampaio. E hoje, o que não chamou a atenção foi no time titular a presença do Jean Anderson, porque o Isaldo, ele levou o terceiro cartão amarelo, então será uma peça que ficará de fora desse próximo compromisso contra o Atlético de Alagoinhas. Aí o técnico Betinho já está trabalhando com o Jean Anderson como titular na lateral esquerda. Ele que por um longo período foi titular nesse time do CSE. Depois perdeu a posição, ficou como opção, mas aí ele vai ter uma nova oportunidade no próximo final de semana de começar a partida. Eu conversei agora há pouco também com o Alex Lima, ele que é executivo de futebol do CSE, e perguntei sobre contratações, como é que o clube está trabalhando nos bastidores. Ele foi claro em dizer que o clube está sempre atento, está no mercado, é uma competição, como ele citou, um pouco longa, então um nome aqui e outro ali pode ter uma necessidade e o clube está monitorando então as situações. Foi o que o Alex Lima me passou agora há pouco, e a gente sabe que os clubes trabalham desta forma, né, com seu planejamento financeiro, mas também procurando aí aquela peça que o técnico de repente venha a solicitar, o técnico Betinho, coisa do tipo. Então esse é o trabalho que está acontecendo. O Gustavo, goleiro, continua ainda se recuperando do departamento médico, já há um longo período. O Jefferson, goleiro titular, trabalhando ali com o Alex, que é o goleiro suplente. Os dois novamente trabalharam no campo de jogo com o preparador físico, o Jorjão. A presença do torcedor lá em Palmeira dos Índios é sempre grande, sempre satisfatória, mesmo quando o tempo está chovendo, quando o tempo está nublado. A gente vê que o torcedor lá em Palmeira dos Índios também é bastante interessado. Ele pega o guarda-chuva, ele bota uma capa, às vezes até pega a chuva, mas não deixa de assistir os treinamentos. É o que a gente observa lá em Palmeira dos Índios. O que é muito interessante, o torcedor, né, comparecer desta forma, e o jogador percebe, ele olha para a arquibancada. Eu fico ligado sempre nesse tipo de situação e vejo como o jogador do CSE, ele é grato pela presença do CSE. É assim que tem sido durante as entrevistas. Amanhã a equipe volta a trabalhar, porém
já tem a programação também de viagem, porque o clube vai seguir viagem para o interior baiano, tem o Atlético de Alagoinhas pela frente. Agora, uma situação que podemos dizer que não é mais nova, porque os dois clubes já se enfrentaram agora nessa vitória do CSE pelo placar de 2-1, então apenas, pelo menos no time do CSE, vai ter essa mudança do Jean Anderson entrando na lateral esquerda. Outra situação que a gente deixa por aqui, a gente percebe o esforço, a vontade, a dedicação do atacante Rômulo, que por onde passou ele sempre fez gols, mas com a camisa do CSE, por enquanto, ele está passando em branco. É natural que o torcedor faça também uma cobrança, que peça em determinados momentos a mudança, mas o jogador também já deu assistência para gols do CSE e esperamos que ele volte a ser exatamente aquele jogador, o Rômulo, que a gente viu jogar no Asa, viu jogar em outras equipes pelo futebol desse país. Então, com relação à programação de viagem, o time trabalha amanhã às 8h30 no estádio Juca Sampaio. Às 12 horas após o almoço, já tem a viagem para Alagoinhas, na Bahia. Essa é a programação do CSE após a atividade amanhã cedo no estádio Juca Sampaio. Tony. Muito bem, tá aí pra você o Everton trazendo as informações do CSE, o tricolor de Palmeira dos Índios. É o CSE e vai pegar agora o Atlético de Alagoinhas, o bicampeão baiano. Então realmente será aí um grande jogaço, venceu em casa de virada por 2-1. Enquanto isso, a gente tem os ouvintes na linha com a gente. Fala, Cláudio. Sabe qual é a maior dificuldade do Atlético de Alagoinhas nesse campeonato? Pode falar. Foi justamente o desmonte, porque o time foi bicampeão baiano. O Vitória levou 2, o Altos do Piauí levou mais 2. Aí o Vitória levou 3, o Vitória da Bahia levou 3, o Altos do Piauí levou 2, um foi para o Rio de Janeiro. Ou seja, você começa as peças principais, aqueles que foram os destaques no Campeonato Baiano, foram embora. Quer dizer, 3 pro Vitória, 2 pro Altos do Piauí e 1 pro Rio de Janeiro. O time sentiu, é um baque. Na realidade, é aquela tal história, trocar o pneu com o carro andando. É isso que o Atlético está fazendo em plena competição. E por falar nos ouvintes, o nosso boa noite aqui no Zap do NN Play e também da sua NN Play Sports e da NN, o João Bolinha, lá na cidade de Estrela de Alagoas, o Márcio Pinheiro também está acompanhando a gente, o Benedito Luiz, lá de Feira de Santana, na Bahia, o Wallace em Canafístula do Cipriano, que é município de Giral do Ponciano, e também acompanhando a gente, o Iranildo. Para estes, o nosso boa noite, sempre acompanhando o Futebol Show da NN. Muito bem, tá certo? Tem ouvinte junto com a gente aí na linha 829-9639-8389. Boa noite, Tony. Boa noite. Cláudio Barbosa, Videlan Araújo. Eu tive lá ontem no Pelé, até hoje, Videlan e Tony e Cláudio. Tô 48 anos de idade, nunca vi um CRB jogar daquele jeito que ele jogou ontem. CSA com 70 e tanto % de posse de bola, com domínio do jogo. CSA ontem, se tivesse um centroavante bom ali, um meia que chegasse a bola ao ataque, o CSA tinha finalizado mais no gol, tinha feito gol, porque o CRB todo atrás, uma retranca desgraçada. No segundo tempo o CRB deu uma saída mais pro jogo e o CSA, com as mudanças que fez, ele caiu um pouco de produção. Mas eu nunca vi um clássico daquele jeito, o CRB jogar tão atrás que nem ele jogou ontem no primeiro tempo do CSA. Boa noite. Muito bem, boa noite, tá aí pra você o ouvinte detalhando o que ele viu ontem. 65 no primeiro tempo. 60 e 30. Foi 65% a 35. 65-35, tá aí no primeiro tempo. Realmente o torcedor participando junto com a gente. Tem mais ouvinte com a gente na linha. Fala, galera. Boa noite, meus amigos do NN Play. Rapaz, tem que continuar esse clássico do futebol de Alagoas, desse joguinho de papai e mamãe, pra mim já perdeu a graça. Antigamente, meus amigos, o clássico era gostoso, você ganhava de 3, no outro CB ganhava de 3 e descontava. Hoje não, tá com 10 jogos, é empate, é 1-1, aí um dia o outro ganha de 1-0, o outro, meu amigo, pra mim já perdeu a graça, não tem mais aquela essência, sinceramente. Boa noite, meus amigos do NN Play. Valeu, um abraço. Boa noite. Realmente, um fica com medo do outro, já coloca o time retrancado. Tá muito feio esse jogo aí, CSA e CRB. Parceiro, viu? Verdade, muito certo mesmo, torcedor. Ops Telecom e PagBet.com, tem mais ouvinte com a gente na linha. WhatsApp 829-9639-8389. Fala, galera. Boa noite, Tony. Boa noite. Boa noite, Cadial. Boa noite, Videlan. Cara, aqui é o Kelvin do Parazão, São Miguel.
O Asa tem que botar pra ganhar, cara. Não tem mais moleza mais não. Se o Asa perder esse jogo aí dentro de casa, meu amigo, pode dar adeus o campeonato, né? Não vai ser fácil, mas também não é difícil, né? Mas tem que botar pra jogar, no apoio da torcida, né? Tu tá no 12, que nem diz o paraense. E vamos ganhar esse jogo. Uma boa noite pra vocês. Valeu, um abraço pra você, boa noite também participando junto com a gente por aqui, tá certo? Tem mais ouvinte com a gente na linha. Fala, Wellington. Cadê Cardial, cadê Viderlan e cadê o Everton? Tá aqui, Viderlan tá aqui. Você tá cego? Cláudio Barbosa tá lá em cima. Você tá cego? Eu tô aqui, meu amigo. Ah, tá aí? Outra, viu, o Wellington, aqui tem outras atividades também. Já tem gente correndo aqui, já a produção do programa de amanhã, viu, também. Eu tô ligado, só tô brincando, Cláudio. Galera sempre correndo. Você tá brincando. São quantos anos, Wellington, trabalhando com o senhor? Diga, 15 já. Vixe. Até o ar que você respira, eu sei. Tem mais ouvinte junto com a gente aqui pelo WhatsApp 829-9639-8389. Fala, galera. Boa noite, Juliana Francisco aqui em Bom Sucesso na Pindorama, viu? É uma telespectadora assídua, também uma ouvinte do canal da NN Play, tanto do Futebol Show quanto também das transmissões. Quero enaltecer o trabalho de vocês, porque sou fã, faço minha parte, assisto e também compartilho. E sobre o futebol, já estou com saudade das rodadas do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão. Boa noite a todos. Muito bem, boa noite. Voz bonita, viu? Qualidade, viu, Ed? Qualidade diferenciada a voz. Inclusive, sigo no Instagram, ela tem visto o material que ela faz da 2ª Divisão, muito bem feito. E ela falou da 2ª Divisão. Juliana, prepara novamente, porque a 2ª Divisão voltará na quarta-feira, dia 8. Vai voltar com a 5ª rodada, porque 3 rodadas foram suspensas em função das fortes chuvas e retorna na quarta-feira, dia 8, com a 5ª rodada, inclusive o Coruripe entrando em campo. E depois, as demais rodadas, elas serão detalhadas e realizadas. O Penedense lidera a competição com 6 pontos, o Coruripe vem logo na sequência também com 6, estão coladinhos ali, diferença apenas daqueles chamados critérios técnicos. O ouvinte anterior que cobrou um bom resultado do Asa, e naturalmente está na expectativa, é o Kelvin. Ele mora lá no Pará, interior do estado do Pará, também acompanhando a gente. E lá no povoado Tabela, em Craíbas, está acompanhando a gente o Sandro Nunes, para quem a gente manda aquele abraço. Muito bem, tá todo mundo ligado com a gente. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Com apenas 21 anos de idade, Vinícius dos Santos. O Santos que ocupa a 9ª colocação com 11 pontos. O Peixe vem de derrota para a equipe do Palmeiras. O jogador falou a respeito do momento do clube do Peixe. Nós fomos uma equipe muito competitiva, nós enfrentamos uma equipe que vem de títulos, que vem de vitórias, e a gente, na minha opinião, foi melhor na partida, nós jogamos melhor, a gente pôde se impor. Infelizmente o resultado não veio, a gente fica muito triste com isso, mas dá para tirar muitas coisas boas do nosso jogo para seguir pro campeonato. Independente de quem for jogar ou não, o nosso grupo, como você disse, é muito forte. Já demonstrou diversas vezes a força do nosso grupo, nos jogos da Sul-Americana, nos jogos da Copa do Brasil também. Então a gente já mostrou que nosso grupo é forte, que nosso elenco é forte, e sem dúvida nenhuma todo mundo vai responder à altura. Muito bem, tá aí pra você o Vinícius que tem apenas 21 anos de idade, vem sendo um dos grandes destaques, né? Destaques aí da equipe do Peixe, em virtude de suas boas atuações pelo time do Vila Belmiro. Vem atraindo aí atenções do futebol europeu. Aqui, quem tava cobrando? Sevilha e Real Betis. O Wellington tava cobrando sua presença aqui, né? Eu tava viabilizando uma situação para o nosso Papa Passou. Quando ele tomar conhecimento, ele mais nunca vai querer me confrontar, que não vai me agradecer sempre. Muito bem, tá certo, tá aí, Papapá passou as informações. Você vai trazer agora pra gente as informações do Alvinegro, os últimos detalhes aqui do Asa, do Gigante que joga contra a Juazeirense, Eduardo. O Gigante que volta, Tony, a trabalhar amanhã, na sexta-feira. O técnico J. Guerreiro finaliza o trabalho tático durante a semana, faz um treinamento recreativo no sábado, e aí jogadores entram em regime de concentração já para esse duelo do retorno do Campeonato Brasileiro da Série D.
Atacante Júnior Viçosa passa a ser dúvida, treinou hoje normalmente, mas não está 100% recuperado. Passa a ser uma dúvida para esse jogo do próximo domingo, mas a intenção é contar com o Júnior Viçosa entre os relacionados e, sobretudo, jogando. Departamento médico do Asa, o Júnior Viçosa tem uma tendinite no tendão de Aquiles do pé direito, isso que está incomodando o jogador. O Anderson Feijão. Qual foi o último jogo dele, Cardeal? O último jogo dele chegou a ser escalado para esse jogo contra a Juazeirense. Ele jogou com a Jacuipense. Mas sentiu. E aí o último jogo dele foi contra a Jacuipense. Contra a Juazeirense ele chegou a ser definido na equipe titular. Mas aí terminou sentindo e não atuou, mas jogou, conforme disse o Claudinho, contra a Jacuipense. Abra um parêntese aí nesse seu material do Asa, nesse vasto material do Asa, só para poder acrescentar uma situação aqui. Eu não tenho especialidade médica, nem sou responsável para fazer avaliação e mesmo aqui à distância não tenho capacidade nesse assunto. Mas você sabe o que é que eu acho muitas vezes? É que existe uma queima de etapas com a situação recuperatória do Júnior Viçosa. Eu não sei por que essa ansiedade, essa necessidade. Cara, dá o tempo, pelo amor de Deus, porque o Júnior Viçosa de 2022, ele tem sido cercado por inúmeras lesões nesse pé. É no pé de novo essa lesão, não? Isso. Sempre foi no tornozelo, né? Até agora. Pois cara, no tornozelo e parece que não tá tendo tempo pra poder se recuperar, porque parece que quando o cara tá começando a se recuperar e põe o cara pra jogar, e o cara vai se machuca de novo, então dá o tempo. De repente o cara diz assim, eu quero jogar, eu tô bom, tô bem. Mas aí é a palavra médica, né, Cardel? Eu entendo que a dor é subjetiva, e quem falava muito isso era o doutor Geraldo Lessa, né, no CSA, né? Tudo era subjetiva. A dor acaba sendo uma situação subjetiva. Geraldo Lessa e Costa Cabral. Vejo assim, eu vejo que essa situação do Júnior Viçosa precisa de fato de uma recuperação, mas para que o atleta volte 100%, porque não adianta também o Júnior Viçosa ser dúvida hoje pro jogo, quando for domingo, Cardeal, o Wellington, Tony, Cláudio Barbosa, Everton Luiz e amigos ouvintes, o Asa coloca ele em campo e ele só atua 20, 30, 40 minutos para poder sair machucado e aí deixar a equipe já numa situação ruim, cara. Porque então assim, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar com aquilo que se tem, entendeu, Cardel? Entendi. Em 100% das condições. E concordo com você. Porque parece que isso aí é um roteiro em 2022. Júnior Viçosa é um cara importante, é um jogador de muita qualidade. Eu não estou colocando na balança em nenhum momento isso. Mas é que é preciso colocar também a quantidade de problemas que ele teve. Se for na mesma região em 2022, para mim é um sinal de que o jogador tem uma lesão mal recuperada. E pode ser até um lado leviano do que eu estou colocando aqui, porque eu não tenho, como eu disse, conhecimento médico, sou humilde em dizer, mas não é normal o atleta ter tantas lesões em uma mesma região em 5 meses do ano. 5 meses, indo para o 6º mês agora. Não é normal isso. E eu sei que existe uma expectativa, todo mundo está querendo que o Júnior Viçosa jogue, porque sabe das qualidades dele, mas se o cara não reúne condições, mesmo que ele diga que tem condições, que o Asa possa trazer, dentro de um parecer médico, essa base daquilo para confrontar o que ele está dizendo com os resultados dos exames, para que o jogador possa realmente reunir 100% das condições, porque assim não dá nem para cobrar nada de desempenho do Júnior Viçosa numa situação como essa. E não pode cobrar, né, Viderlan? A verdade é essa, não pode cobrar. Até quando eu cheguei de treinamento hoje, eu cheguei a conversar com o Tony De Vito, fantástico Tony De Vito, um dos homens gols do Racha aqui nosso, com a qualidade estupenda, tecnicamente falando, o Everton Luiz e o nosso Tony Lima, que eu diga, qualidade técnica, conversando com o Tony De Vito, que é torcedor inclusive do Santos Futebol Clube, que vive um momento de saudosismo enorme, e com o Cláudio Barbosa, falava exatamente isso, de que eu observei o treinamento hoje e sabe, Viderlan, você sai com aquele sentimento do treinamento de observando o desempenho do jogador. A gente sabe a qualidade que tem o Júnior Viçosa, sabe que é letal ali dentro da grande área, sabe, tecnicamente falando, dispensa comentários, mas você vê a movimentação, é como se ele tivesse sem ritmo de jogo, aquele ritmo 100%, eu falo. O ritmo ele tem, mas não tem aquela intensidade. Até o medo de colocar o pé na bola também. Pensa uma coisa, vai fazer e termina
não tendo êxito 100% ao ponto de ele mesmo ficar insatisfeito e se cobrar muito, de bater no gramado, de balançar a cabeça de sinal de negativo. Então isso são sinais que o cara não tá bem, cara, do ponto de vista psicológico, técnico, não tá bem, porque se você tá bem, você não fica reclamando o tempo todo de você mesmo. E aí o cara vai dizer, mas eu tô reclamando de mim, você ouviu eu falar alguma coisa? Não ouvi, mas são gestos, são situações que você percebe. Quem é muito observador percebe a postura da pessoa, dá um chute e bate na grama, reclamando porque não saiu da forma que ele pensou, mas não executou daquela forma que ele queria colocar em prática, sai fazendo sinal negativo com a cabeça em determinadas ações. Então assim, são situações que isso caracteriza. Eu não sou psicólogo, mas que poderia ter esse poder de detectar, mas na psicologia mostra isso, os sinais, as reações, não as ações, mas as reações daquilo que é praticado. A psicologia mostra isso, né? A ciência mostra isso. Então assim, eu acredito que, eu concordo com o Viderlan plenamente, posso estar 100% errado, mas eu acho que há uma queima de etapas no Júnior Viçosa, e essa queima de etapas, assim, o jogador, ele se sente mal quando ele não está ajudando o clube do coração dele, o clube que ele gosta, o clube que projetou ele para o futebol nacional. O cara quer ajudar de todo jeito, o cara vê os companheiros lá, o cara também quer. E aí se encaixa no que o Hélio Martins falou também. Ele pode dizer, eu tô bem, eu quero ir pro jogo, mesmo sentindo incômodo. E eu vou dizer isso porque eu tô, inclusive, pegando como parâmetro o Anderson Feijão, que se machucou feio naquela final do campeonato contra o CRB, e o Feijão disse a mim, o Roger Gaúcho, mas nesse caso especificamente o Feijão disse a mim, Cardeal, eu sinto dores, mas eu quero ir pro jogo no próximo domingo, já eu vou pro jogo, se perguntar a mim, eu vou dizer que eu tô bem. Ele disse a mim, o Anderson Feijão, disse a mim em off e disse a mim em gravado, se eu quero ir pro jogo, vou trabalhar pra ir pra esse jogo, eu tenho que estar relacionado, não dá mais pra eu ficar fora. De repente... É louvável a atitude, porém é uma atitude inconsequente, que pode trazer danos irreparáveis para a própria sequência de carreira do jogador. Então eu acho que o Júnior Viçosa... E para o clube também. É louvável a atitude. Sim, para o é louvável a atitude, sabe? Não vamos dizer que não é louvável, é louvável. Mas aí eu vou dizer é uma atitude também que pode ter inconsequências, né? Ele tá com muita vontade de jogar. Talvez essa vontade, essa ansiedade de estar dentro do campo, tá mostrando. Até porque a gente sabe que o Júnior, ele tem isso, essa vontade, esse ápice de que ele tá dentro de campo, jogando, fazendo gol, correndo, comemorando, ajudando o time, né? A gente sabe disso. Então chega um momento que talvez essa etapa possa ter sido queimada, não de uma forma muito ampla, mas pouco, e que esse pouco tá atrapalhando, porque ele não consegue ter essa intensidade. O problema é que pode agravar mais ainda a lesão, né? Porque a gente pode ver que ele pode estar sentindo pouco, mas isso com o passar do tempo ele pode agravar, né? Exatamente, Viderlan. Além de prejudicar o asa, o cara agravar uma lesão e ao invés de passar, por exemplo, 2 semanas para poder se recuperar bem e voltar 100%, o cara passar 3 vezes. Entendeu? Por conta de quê? De uma situação como essa. E eu não tô aqui, pelo amor de Deus, gente, antes que se coloque palavra em minha boca, dizer que o pessoal do departamento médico do ASA não tá fazendo um trabalho, porque seria levianidade. Eu não conheço nem o pessoal pelo contrário, do corpo médico do ASA para poder falar sobre isso. Mas o que eu tô falando é em termos de histórico de lesões do Júnior Viçosa em 2022, e aí o Cardeal cogitando o atleta como dúvida, parece que existe assim um apelo muito grande para que ele esteja em campo a qualquer custo. Se tiver com 50% das condições vai, se tiver com 40% das condições vai, se tiver com 10% vai. E eu acho isso muito arriscado. É ruim pro asa e ruim pro jogador. É verdade, muito. Olha, mandando um abraço aqui pra galera do NN Play do chat, Juliana Francisco, H Assistência, um abraço também pro Edson Ferreira, o Marrom José, João Batista, grande abraço, Arley Tenório, o Ângelo tá sempre com a gente por aqui, o Cosmo Ferreira, Hélio Basto, Averaldo Dantas, Petrúcio Monteiro, um abraço pra galera sempre participando junto com a gente por aqui, tá certo? Averaldo muito obrigado. Dantas é o Silva, viu? É o Silvacão. Ah, é o Silva? O maior artilheiro dos clássicos do futebol de Alagoas. Até hoje, nenhum outro atacante conseguiu superar o Silvacão em número de gols. Averaldo Dantas da Silva. Rapaz, o Silva tá com a gente por aqui. Um abração pro Silva, hein? Pedi pra ele assistir hoje. Pode falar, Wellington. Pedi pra ele acompanhar a gente hoje, porque ele hoje me mandou uma matéria dizendo que ele é o maior driblador do Brasil de todos os tempos. Aí eu disse, driblador de onde?
porque driblador é Pelé, é Garrincha, é Neymar. Aí ele ficou revoltado e voltou assim, me respeita. Pode falar aqui, viu, Silva, novamente aqui. Manda um recado para o Wellington, pode falar aqui, Silva. O Silva que também, o Silva que também, além de ser o maior artilheiro dos clássicos, que muita gente acha que é o Joãozinho Paulista, né? Mas não é. O maior artilheiro dos clássicos do futebol de Alagoas é o Silva Cão. É o Silva com o maior artilheiro. O Silva também jogou no CSA, pouco mais jogou, mas o clube de coração dele é o CRB e jogou no Vasco da Gama também. Foi titular do Vasco da Gama, inclusive, o Silva na década de 80, acredito. 70, 80, era um dos grandes nomes do clube de regatas Vasco da Gama também. Grande Silva, a primeira vez que eu trabalhei com o Silva, a primeira vez que eu trabalhei com o Silva foi em Santana do Ipanema. A gente pegou aí a viagem, né? Aquela resenha, papadinha, né? O Silva. Aí quando cheguei lá, eu dei uma saída. Quando eu voltei no restaurante, aí tinha lá uma dose de cachaça, uma dosinha de cachaça e uma banda de limão, como diz aí, né? Aí Silva, bora. Rapaz. Mas meu velhinho agora não bebe mais não, meu velhinho se aposentou. Verdade. Eu tive o prazer de viajar com o Silva e fazer Série D com o CSA. E a gente lá em Patos, na Paraíba, 2 da manhã, na porta do hotel, dançando reggae, eu e ele, cada um com boina, ele todo com aquele cabelo rastafari que ele colocou, aquele dread, alguma coisa. E eu tenho o maior carinho do mundo por esse neguinho safado. Eu também, gente boa demais. Silva, Nego Cão. Gente boa demais. Não vou entrar em detalhes, mas o Silva lembra bem de uma Série B em Criciúma. Tchau, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, Eduardo. Wellington, boa noite pra você também, Wellington. Floripa tem história, viu, senhor? Um abraço pra você. Valeu, Videlão, um abraço, boa noite. Valeu, Ederton, boa noite pra você também. Aquela camisa verde que o CSE jogou contra o Asa na vitória por 3-2 foi esgotado, viu? Vendeu muito, mas o departamento do clube está solicitando uma nova quantidade. O valor dela é R$150 no cartão em 3 vezes e 130 à vista. Na outra semana deve estar chegando uma nova remessa. Muito bem, Cláudio Barbosa, boa noite pra você, Cláudio. Boa noite a todos. Muito bem, vai ficar gravado esse vídeo aí, vamos mandar pro Silva aí no final, se ele não estiver assistindo aí, pra depois ele curtir essa resenha maravilhosa, tá certo, galera? Vem aí a Voz do Brasil, um abraço pra você, boa noite e até amanhã, tchau.